A radiologia é a especialidade do futuro, a que mais paga, mais tecnológica, né? Com maior liberdade. É isso que todo mundo fala, né? Só que se você está pensando em fazer radiologia ou já é residente de radiologia, eu, como radiologista, me sinto na obrigação de falar aqui para você 5 motivos pelos quais eu não faria radiologia. Olá, eu sou Vitor Guerra, médico radiologista formado pela USP e idealizador aqui do canal Vida de Radiologista. E se você gosta de conteúdo sobre a área de radiologia, medicina em geral e até tecnologia, te convido a se inscrever aqui no canal, que toda semana a gente está postando um vídeo novo, tá? Então, sem enrolação, bora logo para os 5 principais motivos pelos quais eu não faria radiologia. O primeiro, existe uma pressão gigantesca para você trabalhar por produtividade. Então, não é obrigatório, tá? Nem todos os serviços trabalham dessa forma, remuneram dessa forma, só que a maioria sim. Eu, pessoalmente, lido muito bem com a produtividade, tá? Eu não tenho problema em laudar com uma certa velocidade, mantenho a qualidade dos meus laudos e eu acredito que com isso eu até consigo ganhar mais do que se eu trabalhasse por um valor fixo. Só que isso, no longo prazo, essa pressão, eventualmente a complexidade desses exames, a depender do hospital que você está trabalhando ali, né? É muito alto. Então imagina, você laudando um exame complexo atrás do outro. Isso pode te cansar e te minando aos poucos, tá? Não só dentro do próprio plantão, quanto no longo prazo, no decorrer de ali, meses, anos. Então existe essa pressão por produtividade. A gente sabe que isso também existe nas outras especialidades, né? Se você for tocar um ambulatório de alguma especialidade aí para convênios, a gente sabe que os convênios cobram ali um número mínimo de consultas. Só que eu percebo que essa cultura na radiologia ela está bem consolidada, assim. Isso acontece na maior parte do serviço. Segundo motivo, a radiologia é uma especialidade de bastidores, eu costumo falar, tá? Se você entrou na medicina, se você gosta de ter aquele reconhecimento, não, todo mundo gosta, tá? Eu gosto também, mas se você precisa desse reconhecimento do paciente no seu dia a dia ali, enfim, reconhecimento pelo seu trabalho, a gente tem muito pouco isso na radiologia, tá? Reconhecimento de paciente, assim, hoje eu trabalho 100% à distância, né? Só por tomografia, ressonância, mas quando eu fazia ambulatório de ultrassom, alguns pacientes elogiavam, gostavam, né? Eu sempre conversei muito, assim, os pacientes adoram, né? Que a gente conversa com eles. Então, quando a gente tinha quando eu fazia ultrassom, até que tinha um pouco desse reconhecimento, porque o paciente está te vendo ali, né? Só que quando você lauda tomografia, ressonância, que via de regra são até exames mais complexos e talvez você até traga mais benefícios para esse paciente laudando esses exames mais complexos, na maior parte das vezes eles não fazem ideia de quem é que laudou. E todo esse mérito, eventualmente, de um diagnóstico raro, de um diagnóstico difícil, que talvez tenha sido o radiologista que levantou a bola primeiro, esse mérito vai todo para o médico assistente, tá? Então, se você gosta de confete, tá? Se você gosta de ser protagonista, talvez você se incomode muito. Via de regra, a nossa rotina é muito solitária, tá? Mesmo trabalhando de casa, né? Obviamente, aí de casa você fica mesmo totalmente isolado do hospital ali, mas mesmo os radiologistas que trabalham presencialmente no hospital, não sei se você já visitou ali a caverna do radiologista, mas ele costuma ficar lá sozinho, num canto escuro, no frio. É diferente, né, daquela rotina mais agitada dos ambulatórios, das enfermarias. Isso pode ser uma qualidade para algumas pessoas ou um defeito, né, algo negativo. Aí depende muito da personalidade da pessoa. Terceiro motivo, a gente tem uma necessidade ali muito constante de atualização, tá? A radiologia ela é muito conhecida por ser uma especialidade tecnológica, né, inovadora. Grande parte das inovações na medicina
o que está acontecendo agora com a inteligência artificial, por exemplo, elas têm início na radiologia. E por conta disso, você como parte da comunidade ali, você tem que se adaptar, você tem que se atualizar. Isso às vezes é algo que cansa, né? Você tem que estar sempre estudando, fazendo curso. Eu adoro, eu gosto muito de estudar, eu adoro procurar, eu estou sempre fazendo curso de alguma coisa. Às vezes nem de medicina, mas isso já é enraizado assim na minha rotina, então eu não me incomodo muito com isso. Só que é uma necessidade, né? Tudo que é uma necessidade, às vezes no longo prazo, você às vezes acaba se cansando, às vezes você não quer, mas você precisa se atualizar. Na medicina em geral a gente precisa disso, só que eu percebo que talvez na radiologia isso aconteça com um pouco mais de intensidade e frequência, sabe? Por exemplo, agora a gente está no hype aí da inteligência artificial, né? Todo mundo com medo, de início a inteligência artificial parece que chegou ali só na radiologia e todo mundo, acabou o radiologista, não vai ter mais nada. Aí agora que ela já está se espalhando ali pela medicina em geral, pelas outras especialidades, eu percebo que esse foco na radiologia até está se dissipando, assim, o pessoal está vendo que esse risco, na verdade, acontece para todas as especialidades. Eu não acredito que vai ter substituição, nada nesse sentido. Eu acredito que a nossa prática vai mudar bastante com a inteligência artificial e vai mudar para o bem. O quarto motivo, exposição à radiação. Aqui é muito relativo, tá? Por exemplo, hoje, a minha exposição à radiação é zero. A exposição à radiação que eu tenho é dos voos, que eu pego bastante, eu viajo bastante. Eu tenho muito mais radiação dos voos em si do que da prática de ser radiologista. Mas isso nem sempre é assim, tá? Se você trabalha, principalmente os radiologistas que são radiologistas intervencionistas, ou às vezes a pessoa nem fez essa subespecialização da radiologia, tá? Que é a radiologia intervencionista, mas o radiologista geral, ele também faz alguns procedimentos guiados. Esses procedimentos guiados, eles podem ser feitos por ultrassom, né? Então, imagine que o paciente tem ali um nódulo hepático e um médico radiologista, ele faz ultrassom ali, vê o nódulo e vai com uma agulhinha ali, colhe e faz uma biópsia daquele nódulo, tá? Ali não tem radiação, o ultrassom não tem radiação. Só que essa biópsia, ela pode ser feita também por tomografia. Então, biópsias pulmonares, mesmo biópsias renais, né? Enfim, qualquer tipo de biópsia que seja guiada por tomografia, que a tomografia tem radiação, a mesma radiação da radiografia, isso acaba se acumulando ali no corpo do radiologista, apesar da gente sempre fazer tudo isso paramentado, né, com avental de chumbo, tudo, mas não é 100% essa proteção. Então, se isso é um problema para você, não que isso não seja um problema, isso tem que ser algo a ser cuidado, né? Mas isso pode então te limitar ali, por exemplo, às vezes mulheres grávidas, né, que trabalham com isso, no tempo da gravidez ali, ela precisa ser afastada. Então isso pode sim ser um motivo para você não fazer radiologia. O quinto motivo é um motivo que é mais geral na medicina, tá? Mas que na radiologia acontece bastante, assim, que é a necessidade de você se diferenciar no mercado. Mas por que na radiologia eu sinto que talvez isso seja um pouquinho mais acentuado? Hoje, com a teleradiologia, o acesso aos serviços ele ficou muito mais facilitado, né? Então imagina que antigamente um hospital lá do interior do Pará precisava que um radiologista laudasse os exames de lá. Ele precisava pagar muito bem para um médico radiologista bem formado, que tinha várias propostas de emprego, às vezes em cidades mais próximas da família, mais próximas de algum lugar que ele preferiria morar. Só que aquele hospital precisava pagar muito mais para conseguir convencer esse médico radiologista a ir presencialmente lá no interior do Pará para poder laudar aqueles exames, tá? Agora isso não acontece. Eu, por exemplo, nas empresas que eu trabalho, eu laudo exames para o Brasil inteiro, entendeu? Então,
Imagina um radiologista que antes ganhava um dinheirão lá do interior do Pará, por exemplo, agora ficou maluco porque eu aqui no interior de São Paulo estou laudando um exame para lá. Então, com esse acesso, essa facilidade de acesso aos serviços, nos demanda uma diferenciação maior, no sentido de ter uma boa residência, ter uma subespecialização. Muita gente me pergunta se, Vitor, cara, eu quero fazer radiologia ali os 3 anos e não quero fazer uma sub, né? Você acha que tem necessidade? Hoje a radiologia está numa época muito quente, assim, tá? Tem uma demanda gigante por radiologistas, porque a gente tem muito exame sendo feito. Então, não tem grandes dificuldades para o pessoal conseguir emprego. Vários empregos que eu consegui pelo fato de eu laudar uma subespecialização, no caso a neuroradiologia. Então eu entro como ali neuroradiologista, mas também laudo os exames de radiologia geral, tá? Eu sou muito suspeito para falar, né? Como eu já falei, hoje eu trabalho 100% por teleradiologia. Isso tem seus benefícios, seus malefícios. Aliás, não sei se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui falando dos benefícios e dos pontos positivos e pontos negativos da teleradiologia. Comenta aqui embaixo para eu saber se isso é ou não interesse de vocês, que eu gravo um vídeo super legal. Eu adoro falar sobre esse assunto. Mas eu não sei, você prefere estar lá presencial num hospital, que você consegue se concentrar mais, consegue ter o contato com os médicos solicitantes ali, eventualmente conversar com algum paciente? Ou é mais do meu time que prefere trabalhar por teleradiologia, ter um pouco mais de liberdade geográfica, né, que virtualmente eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo, assim? Comenta aqui o que você preferiria. Mas, apesar de todos esses motivos, por que se eu tivesse que escolher hoje, se eu fosse sextonista hoje, eu escolheria radiologia de novo, tá? Quando eu escolhi radiologia, eu queria radiologia, mas eu estava muito incerto, porque na faculdade a gente tem pouco estágio de radiologia, né? A gente tem pouco contato com a vida mesmo ali do radiologista. A gente às vezes tem um pouco mais de contato com os exames de imagem, mas com a rotina do radiologista a gente tem pouco. Então eu tinha minhas dúvidas. Hoje eu escolheria a radiologia com muito mais certeza. Primeiro porque a radiologia hoje me oferece uma qualidade de vida surreal, assim. Eu sou muito grato à especialidade pela qualidade de vida que eu tenho, tá? Pela minha remuneração, pelo que eu consigo comprar, pelo que eu consigo viver sendo radiologista. Então eu escolheria a radiologia de novo, sim. E se você tem dúvidas, mais ainda, né? Quiser saber um pouco mais sobre a minha visão sobre a radiologia, no final desse vídeo aqui eu vou deixar um card de uma conversa que eu fiz com o pessoal ali ao vivo, um vídeo que tem acho que 2 horas, tá? Que a gente fica conversando ali, era numa sala, o pessoal podia me perguntar ali ao vivo, então ficou bem legal, o pessoal gostou bastante daquele curso. E se você chegou até aqui, viu tudo que a gente conversou e ainda não deixou um like aqui, faz isso não. Deixa um like nesse vídeo, me ajuda demais. O YouTube ele entrega mais esse vídeo pro pessoal, conforme mais interações, mais likes, compartilhamentos e comentários a gente tem, tá? Isso me ajuda bastante. E só clicar nesse vídeo aqui, que eu deixei aqui no final do vídeo, para ver essa conversa que a gente teve ali, uma conversa bem franca sobre a radiologia, tá bom? Até a próxima.